Tudo bem com vocês, crianças? Vamos para a nossa aula de ciências, falando sobre reprodução dos animais. Então, nós sabemos que os animais, né, são seres vivos, certo? E aí eles se reproduzem para dar origem a outros seres, né? Os filhotinhos que vão, né, nascer através deles para aumentar, né, a quantidade de animais, né, as espécies, né. Então, o conteúdo está nas páginas 145 até 149 e as atividades estão na página 150, certo? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, certo? Então, sobre a reprodução dos animais, vamos ver o que a gente vai, então, entender na nossa aula. Aí vamos iniciar com a primeira pergunta aqui, né? Lançando essa pergunta para a gente, então, pensar, né? Por que os animais precisam se reproduzir, né? Os animais precisam se reproduzir, pois se isso não acontecesse, a espécie não sobreviveria. Os animais mais velhos morreriam e não haveria novos caminhos, novos animais mais jovens para continuar a vida da espécie, ou seja, eles seriam extintos. Então, eles precisam se reproduzir para sempre existirem novas espécies de animais, que serão os filhotes, que depois envelhecerão e outros filhotes nascerão, e aí ia gerando novas espécies continuamente de animais. Se isso não ocorresse, se não houvesse a reprodução dos animais, né, eles não sobreviveriam, porque eles iriam ficar mais velhos e daí iriam morrer e aí não existiriam novas espécies, né? Então haveria então extinção dos animais, né? Por isso há essa necessidade de reprodução dos animais, assim como os seres humanos, então os animais também. Então agora vamos então entender como se dá essa reprodução dos animais. Todos os seres vivos são capazes de se reproduzir, dando origem a outros seres semelhantes. Os animais são seres vivos e se reproduzem de duas formas distintas. Vamos então entender quais são essas duas formas. Primeiro, nós temos a forma sexuada, quando ocorre entre um animal do sexo masculino e outro animal do sexo feminino. E também temos a forma assexuada, quando ocorre sem a intervenção de animais de sexo diferente. Vamos entender melhor como isso ocorre? Pronto. Então, a reprodução sexuada é a reprodução dos animais em geral, é sexuada e nesse caso os animais da mesma espécie produzem as células reprodutivas, que são os espermatozoides e os óvulos. O encontro da célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, com a célula reprodutiva feminina, que é o óvulo, ocorre através da relação sexual, chamada de cópula ou acasalamento. Então, os animais, eles se reproduzem através do acasalamento, é o nome dado, quando eles, então, têm a sua relação sexual e o nome se dá aos animais como acasalamento. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se encontram, podendo ocorrer a fecundação. O óvulo fecundado dá origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Bem parecido como ocorre conosco, né? Nós que somos seres humanos. Então, quando nós nascemos, né, depois do processo todo de gestação que a mamãe passa com o bebê, então quando nós nascemos, nós trazemos características dos nossos pais que ficamos semelhantes a eles, né? Bem parecido, né, com os animais. Então aí eu trago aí para você uma imagem, né, tirada do livro de vocês, né, mostrando o momento da fecundação, né, quando o espermatozoide encontra o óvulo, então, e esse óvulo será fecundado, dando origem a uma nova espécie animal. Dependendo dos animais, a fecundação pode ser externa, fora, ou interna, dentro do corpo da fêmea. No caso aí a imagem está mostrando, né, o modelo de uma célula reprodutiva feminina, que é o óvulo, que ela é arredondada, maior que o espermatozoide e imóvel. E aí também nós temos do outro lado o espermatozoide, célula reprodutiva masculina, possui uma cauda, que é utilizada para sua locomoção e é bem menor que o óvulo. Então aí está mostrando direitinho, né, é uma imagem ampliada para vocês verem como é que ocorre então a fecundação. Certo? Que pode se ocorrer fora do corpo da fêmea ou então dentro do corpo da fêmea.
A fecundação interna ocorre no interior do organismo dos seres humanos, dos seres vivos. Os machos introduzem o espermatozoide no sistema reprodutor das fêmeas, ocorrendo a fecundação. Então, aí a gente está vendo na imagem, né, que após a fecundação, um novo ser começa a se desenvolver e, dependendo da espécie, pode ser dentro ou fora da barriga da mãe. Então, a gente está vendo, então, o processo de reprodução das formiguinhas, né, isso, das joaninhas, certo? E aí, depois que ocorreu a fecundação, né, vai se desenvolver uma outra espécie que pode ser dentro ou fora da barriga da mãe. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamado de fecundação externa. Esse tipo de fecundação acontece geralmente em animais que se reproduzem em meio aquático e resulta numa liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas, ocorrendo a fecundação. É assim que a maioria das rãs, dos sapos e dos peixes se reproduzem. Na reprodução sexuada, os novos animais podem se desenvolver e nascer a partir de ovos chamados de animais ovíparos, ou dentro do corpo de um dos pais chamados de animais vivíparos, como é o caso do homem, né, que somos nós, seres humanos. Aí eu trago aí uma imagem, né, também trazida do livro de vocês, né, alguns animais com sua classificação e como eles se desenvolvem. Então, um exemplo aí, nós temos esse animalzinho que é uma ema, né, são classificadas de ovíparos. E esses animais nascem de ovos, o embrião retira do próprio ovo energia e nutrientes necessários para se desenvolver. Então, se ela é um ovíparo, ela nasce do ovo, certo? E nós temos na segunda imagem uma lesma, certo? E eles são classificados de ovo-ovivíparos, nascem de ovos que ficam no interior do corpo da mãe até seu nascimento. O embrião obtém do ovo todos os nutrientes para se desenvolver. E por último temos a imagem de uma mãe, né? São classificados de vivíparos, desenvolvem-se dentro do corpo da mãe. Os nutrientes para o desenvolvimento do embrião vêm direto do corpo dela. E o tempo que o embrião leva até sua formação total é a gestação. É o tempo que passa o filhote dentro do corpo, da barriga da mãe, certo? Nas espécies vivíparas, a mãe supre o filhote de tudo o que é necessário ao seu desenvolvimento. Nas espécies ovíparas, para a gestação é necessário manter a temperatura ideal para o filhote. Então, alguns animais chegam a sentar sobre os óvulos para mantê-los aquecidos. Esse fato é chamado de incubação. Quando o filhote está pronto no ovo, acontece a eclosão, isto é, o ovo se abre para o filhote sair, como é o caso dos pintinhos, né? Quando então, o pintinho está pronto para nascer, então a casquinha do ovo se quebra e ele então sai. Reprodução assexuada. A reprodução assexuada ocorre quando determinadas espécies originam um novo membro com as mesmas características a partir de uma parte de seu corpo, isto é, a parte fragmentada se regenera, dando origem a um novo indivíduo. É o caso das estrelas do mar. E quais são as vantagens para essa reprodução assexuada? Formação de clones, todos podem originar descendentes, rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. E as desvantagens? Pouca variabilidade genética, os indivíduos estão muito bem adaptados a um tipo de meio não suportando as alterações ambientais e não favorece a evolução das espécies. Outras duas formas de reprodução animal são o hermafrodismo, que é a reprodução com aqueles animais que possuem células reprodutoras masculinas e femininas ao mesmo tempo, como as minhocas, que é aí que eu trago a imagem da minhoca, certo? Então, elas são hermafroditas, né? E as parternogênes, que é a reprodução de animais, né? De organismos coloniais, como as abelhas e as formigas. A característica dessa fecundação assexuada é que um óvulo se desenvolve sem ser fecundado por um espermatozoide. As fêmeas apresentam a habilidade de procriar sem que haja um parceiro, havendo a participação apenas do óvulo para esse tipo de reprodução, né? Paternogênese.
Trago também para vocês, né, retirado do livro de vocês, né, a classificação de alguns animais e o tempo de gestação de cada um. A elefanta passa 20 meses para nascer. A rata, 11 meses. A ovelha, 5 meses. A gata, 2 meses. A cadela, 2 meses. O golfinho, 360 dias. A leoa, 110 dias. O avestruz, de 40 a 60 dias. O orangotango, 250 dias. A foca, 2 a 3 meses. Cabra, 5 meses. E a coelha, de 20 a 30 dias. Agora nós vamos abrir o livro, né? Eu vou abrir aqui, vocês vão abrir aí na página 150, para a gente então iniciar a nossa atividade, certo? Vamos fazer aqui iguais, né, no mesmo momento, tirando as nossas dúvidas, certo? Então aqui, na página 150, nós temos a primeira atividade, que diz assim: relacione os animais de acordo com a sua classificação. Então nós temos aqui as classificações de um lado da coluna: vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. E do outro lado nós queremos saber como é que cada um se desenvolve, certo? Então, vamos lá. O primeiro quadrinho diz assim: desenvolvem-se fora do corpo da mãe. Então, qual seria a classificação para essa definição? Que desenvolve-se fora do corpo da mãe. Então, seria ovíparos. Muito bem, desenvolvem-se fora do corpo da mãe. Então, aí a gente vai colocar o numeral 2. O segundo item, o segundo quadrinho: animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Então, como é o caso dos seres humanos, né? Então, eles são vivíparos. Então, vai ficar para o número 1. E, por último, espécies que se desenvolvem num ovo dentro do corpo da mãe. Então, é o 3, que vai ser o 3. Ovovivíparos. Então, ficou na ordem 2, 1 e 3. Segunda questão: complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Então, nós temos aí estrela do mar, vivíparas, caracóis, incubação e hermafroditas. Então, letra A. Nas espécies vivíparas, nas espécies, tracinho, né? A mãe supre o filho de tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento. Então, como eu já falei, vivíparas, né? Letra B. Animais, aí tem um espaço, são aqueles que possuem células reprodutivas, masculinas e femininas. Então, seria o quê? Hermafroditas, muito bem. Letra C. Os, tracinho, são animais hermafroditas. Então, quais seriam esses animais? Isso mesmo, os caracóis. Letra D. A, tracinho, é um animal que vive no mar. Sua reprodução é assexuada. Então, seria o quê? Estrela do mar. E a letra E, tracinho, é quando os ovos precisam de ser mantidos aquecidos para manter a temperatura ideal do filhote. Então, vai ser o quê? Incubação. Então, ficou a primeira ordem, ficou vivíparas, letra B, hermafroditas, letra C, caracóis, letra D, estrela do mar e a letra E, incubação. Terceira questão: os animais se reproduzem de duas formas distintas. Relacione de acordo com o conceito de cada uma. Então, nós vamos relacionar o que é uma relação sexuada, certo? E o que é uma forma de relação assexuada. Então, do outro lado, nós temos os itens, né? Então, o primeiro item diz: quando ocorre-se a intervenção de animais de sexo diferente. E o segundo item, quando ocorre entre um animal de sexo masculino e outro do sexo feminino. Então, a ordem, como é que vai ficar? O primeiro item vai receber o numeral 2 e o segundo item vai receber o numeral 1. Então, ficou 2 e 1. Certo, gente? Então, aqui a gente conclui nas nossas atividades, na página 150, certo? E aí eu quero que vocês caprichem mesmo nas atividades, não deixando dúvidas, certo? E façam sempre os deveres com atenção, certo? E relendo as atividades, os conteúdos, para aprender sempre mais, viu?
E a Jane deixa vocês com um beijo no coração e até a